Em meio ao julgamento do Bolsonaro, o jumento da República, né, que também é o presidente, Luiz Inácio, foi para o Japão. Pois bem, lá no Japão levou uma galera, né, a Arca de Noé, como a própria imprensa, né, falou que era a Arca de Noé. Eu fico imaginando, né, o que eles quiseram dizer com isso. Acho que é tanto animal dentro de uma de uma comitiva. Mas enfim, ele foi dar uma entrevista e sobre o que ele falou? Bolsonaro. Só que a entrevista foi tão ridícula, que é difícil da gente saber se esse cara estava falando sério, se esse cara estava só mentindo mesmo, com a maior cara deslavada do mundo, se ele tomou algumas antes de falar, porque é inacreditável. Eu vou mostrar essa entrevista para vocês e em alguns momentos eu vou dar uma interrompida, mas vocês vão entender o motivo. Então, presta atenção no que essa criatura fala e falou lá. Olha, primeiro seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. São Paulo, vocês viram que ele falou que é visível, né? Que ele acusou o Bolsonaro aí até de tentar dar cabo da vida dele, né? Que é visível, né? E parabenizou o trabalho da Polícia Federal, diz que teve investigação, delações. É óbvio que parece que ele esquece do que aconteceu com ele, né? É óbvio que não esquece, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas olha que interessante que ele fala a partir de agora. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, Primeiro ponto, gente, só para deixar claro aqui. Provar inocência não existe no Brasil. O nosso Código Penal, a nossa Constituição Federal, diz que quem tem que provar é quem acusa. A gente vive sobre o regime acusatório, ou seja, é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal que faz a investigação, entrega para o Ministério Público Federal, que oferece a denúncia e assim por diante. Não existe negócio de o presidente Bolsonaro ter que provar sua inocência. Não existe. Eles têm que provar que ele é culpado. E aí ele fala, olha só, prestem atenção, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Ele tentou me matar, ele tentou dar um golpe, só ele sabe. Não, peraí, você acabou de dizer que ele fez, mas segundo você, só ele sabe. E vocês não têm prova suficiente para condenar o cara. É isso que eu tô entendendo. Porque ele que tem que provar a inocência. Ele tem que provar que não fez algo que vocês não conseguiram provar que ele fez. Mas fica pior. Olha só, olha o gênio. como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro... Calma aí. Ele disse, eu não dou palpite e eu não li os autos do processo. Ele mesmo diz, eu não li os autos do processo. Depois de fazer a acusação
Dizer que o Bolsonaro tentou dar o golpe. Dizer que o Bolsonaro tentou, né, acabar com ele com Alckmin. Dizer tudo isso, ele chega e diz: eu não li os autos do processo. E ao mesmo tempo fala: espero que ele seja julgado dentro dos autos do processo e que ele prove que é inocente. Ele faz todas as acusações, todas as ilações, se compara ao Bolsonaro, sendo que contra ele tinham provas robustas, ele foi condenado, ele foi tirado da cadeia por causa de um erro de CEP, porque não podia ser julgado em Curitiba, mesmo sendo condenado por juiz, por 3 desembargadores, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele fala isso, e agora ele tem a cara de pau de dizer, depois de todas as acusações, eu não comento e eu não li os autos do processo. Se você sequer leu, viu, teve acesso aos autos do processo, ô imbecil, como é que você pode falar o que você está falando? Como é que você pode dizer que ele fez, ele tentou dar um golpe, ele tentou isso, ele tentou aquilo. Como é que você pode falar? Vamos continuar vendo as falas dessa anta. O brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. Mas ele nem leu os autos do processo. E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, eu pergunto: olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa, que tem que fazer discurso, eu acho que tem que votar. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. E ele termina dizendo: saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Mas ele não leu os autos. Né? Ah, não, mas tem que ser julgado como todos os 213 milhões de habitantes do Brasil. Mas ele não foi. Ele não foi. Ele foi, né, não foi nem inocentado. Teve os processos arquivados que nem julgados foram porque prescreveram por causa da demora no julgamento, sendo que o processo de julgamento está sendo julgado em tempo recorde. Esse cara é muito lixo. Esse cara é muito sujo. Esse cara é muito cara de pau. E quem lavou a nossa alma hoje foi o deputado Sanderson. Lá na Jovem Pan, no Morning Show, teve uma pequena fala de um dos entrevistadores, enfim. Ele deu uma resposta que todo o povo brasileiro queria dar. Dá uma olhada nisso aqui. Queria entrar no mérito de um dos pontos, porque o próprio presidente Bolsonaro confessa ter conversado com os comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade de um decreto de estado de sítio com o propósito de reverter o resultado eleitoral. Do ponto de vista de mérito e do ponto de vista político, o senhor se sente confortável em fazer parte de um grupo cujo líder deseja convocar comandantes de Forças Armadas para discutir um método de reverter o resultado de uma eleição? Eu ficaria bastante envergonhado se fizesse parte de um grupo do Lula, por exemplo, que é corrupto, condenado por corrupção, enriqueceu ilicitamente. Aí sim eu teria vergonha. E talvez nem viria para a política se fosse para apoiar esse tipo de gente. Gente, uma lapada dessa, um jornalista, não devia nem voltar mais pro programa. Ele deveria lavar a mão e dormir, dizer, eu acho que deu para mim, né? Porque essa gente não se coloca no lugar delas. Tem que ver alguém como o Sanderson e colocar essas pessoas no lugar delas. Tem que colocar as pessoas no lugar delas. Ô, querido, você está falando de um presidente que consultou para botar estado de sítio, que é uma medida constitucional, e você está perguntando se eu tenho vergonha de estar andando junto com esse presidente? Um cara honesto que estão procurando até coisa de baleia para condenar ele? Vergonha tem que ter de andar do lado de ladrão corrupto, mensaleiro, petroleiro, que foi tirado da cadeia e botado para concorrer. É esse tipo de gente que tem que ter vergonha. Sanderson foi muito bem aqui e lavou a alma do povo brasileiro. E outro que fez uma cagada imensa, e desculpa a palavra, foi o tal do Alexandre de Moraes ontem, viu? Acabei deixando passar no vídeo de ontem, mas está aqui no vídeo de hoje. Que foi o quê? Sabe aquele videozinho do 8 de janeiro que ele passou lá para, né, tentar comover, tentar criar toda uma ilação, uma narrativa e tal, para dizer que ele está certo? Dá uma olhada no que um advogado criminal que foi chamado
para dar uma entrevista no próprio UOL, que a gente sabe que é de esquerda, o senhor Sérgio Rosenthal, acho que é assim que se fala, ele é um advogado criminalista, fala sobre esse vídeo que o Alexandre de Moraes passou lá. Olha só a gravidade do ato que o Alexandre de Moraes cometeu durante o julgamento de Bolsonaro. Olha só. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Basicamente, o que o Alexandre de Moraes fez foi produzir provas, coisa que o juiz não pode fazer. Ou seja, ele já cometeu uma ilegalidade capaz de anular todo o julgamento só por exibir esse vídeo. Só por exibir esse vídeo. Então, vocês estão vendo o nível da coisa? O nível que a coisa está andando? Primeiro é o Lula falando aquelas bobagens todas. Depois o jornalista falando merda, tomando chapuletada. E o próprio Alexandre de Moraes fazendo o que faz. Minha gente, o nosso trabalho é longo. Mas a gente está aqui para continuar lutando e trazendo as informações verdadeiras. Então, continue aqui com a gente, se inscreve no canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.